encontrar os momentos para a gente efetivamente conversar, se conectar, entender as pessoas. Muito importante, cuida da saúde e da tua família, porque é um vaso que se quebrar vai ficar as marcas. O resto tudo é a bolinha que volta e tu resolve isso muda. Então, o tema do controle emocional, né? Que às vezes as pessoas confundem, misturam pessoas com problema, tem que ter um... Então, acho que esse é um ponto importante. Ter os valores é extremamente importante. Olá pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos ao segundo episódio da 20ª temporada. Estamos gravando aqui em março, sábado passado foi Dia do Consumidor, mas vocês devem estar assistindo agora em abril. Então dá tempo ainda de você pegar essa super inspiração para transformar o ano 2025 de vocês. Ainda dá tempo de ser um ano incrível. Então sejam bem-vindos hoje com um convidado, super convidado incrível. Um outro parceiro que já voltou algumas vezes, você vai estar aqui do meu lado. E o Edson, que tem alguma coisa estranha que aconteceu, só tem uma pessoa, mudou? Não mudou. Você sabe que a gente traz grandes executivos, que desafio de agenda, né? Acontece, alguns outros problemas. Não são com dois, mas não tem problema não, porque os nossos convidados valem por 2, por 3, por 4, a gente vai aproveitar bastante. Pior pra ele, que a gente vai descobrir um monte de segredo, né? tem dois. Tem vários, 2 aqui pra pegar os segredos dele que vocês não conhecem. Então, o que vocês já viram, já deve ter olhado assim, acho que eu lembro dele. Se preparem, galera. Então, vamos lá, só pra não esquecer e tomar esporra do meu filho, como eu sempre falo no início. Sigam o canal, porque no início eu não falava, aí meu filho menorzinho falava sempre, mas papai, todo mundo fala, por que você não fala? Eu falei, então tá bom, siga o canal, aperte o sininho para quando tiver vídeo novo, já pode dar o like antecipado porque sabe que vai ser fera, compartilha e o principal, comente se ele estiver escondendo algo. Ó, calma aí, ele esqueceu de falar isso, e ele não é isso bem não. Comenta aqui para depois a gente compartilhar, legal, galera? Então vamos lá, antes de falar dos nossos convidados, mais uma vez eu queria agradecer os apoiadores, que viabilizam levar esse conhecimento gratuito para vocês. E vocês sabem que, como aqui a gente está falando de CPF, estamos falando de ambiente de confiança, a gente só pode ter parceiros que eu já conheço, a gente já conhece, são parceiros de confiança que estão aqui não para gerar negócio, mas para apoiar e levar esse conhecimento para vocês. Então, os patrocinadores da temporada, a Motiva, que é uma das principais empresas de relacionamento comerciais do Brasil, uma empresa focada em vendas, né? Então, parceiros, tem a parceira da Clara há mais de 20 anos, tem grandes outros parceiros focado em vendas, em modelo de sociedade, modelo de call center, tem diversos modelos. Então, obrigado, time da Motiva. A Uso Space, que é a dona desse espaço bacana, onde aqui são 3 estúdios, galera, mais de 60 cenários. Já falei com eles na colher de chá para vocês, tá? No mês do consumidor, a gente teve uma parceria do Conexão com eles, que vocês tinham 10% de desconto. E assim, 10% não vale nada, tá? Você pode gravar aqui menos de R$200 para gravar teu podcast, teu conhecimento, então já é bem barato. Mas estão vendo em abril, mas também vale, tá? Se vocês acessarem lá o Uso Space e falar, eu vi no Conexão, tem desconto lá também com eles. Então, obrigado, turma da Uso Space. E os nossos apoiadores dessa temporada também. A gente tá chique, ó. A 5 Solution e a Live Person tá acompanhando a gente há bastante tempo nesse ano. Então, a Live Person resume o seguinte: uma empresa, plataforma de atendimento assíncrono, que tem 25 mil clientes no mundo, já não precisa mais explicar quem é o tamanho da empresa. O cara que inventou o WebChat. E a 5 Solution, que é um dos principais integradores de tecnologia do país também, não só com a Live Person, com diversos outros, obrigado. A Link2Go, que hoje é a principal empresa, uma das principais empresas startups de Data Analytics, então a gente fala de Speech Analytics, de Text Analytics, que, enfim, vem ajudando muito. Era uma demanda que desde a minha época de executiva a gente tinha, mas era muito caro. E hoje a empresa vem viabilizando, enfim, para diversas companhias, obrigado. A Bidu, maior plataforma de Employee Experience, enfim, da América Latina, 500 mil usuários mês aí em 10 países, obrigado, turma da Bidu. Vamos lá, a Hypesoft, que também é um dos principais, é uma empresa de hunt de profissionais de tecnologia. Então, se você precisa, em vez de você ter que contratar um profissional, eu vou lá, ele te ajuda a fazer o hunt, ele consegue te entregar squad ou fábrica de software e tá arrebentando não só no Brasil, no exterior também. Obrigado por estar apoiando. Vamos lá, e cliente SA, Vilnor, obrigado aí desde a primeira temporada com a gente apoiando, legal? Então vocês vão ver a quantidade de conhecimento que a gente vai aproveitar esse nosso convidado fera junto com o Joseph aqui. Primeiro eu vou começar agradecendo, irmão, obrigado mais uma vez por você estar vindo, de me ajudar aqui e também de me ajudar convidando esse fera aqui. Então, Joseph vocês já viram várias vezes aqui com a gente, mais uma vez a gente vai estar aproveitando aqui, né, irmão? Vamos que nasce. Vamos lá, vamos conhecer nosso fera aqui convidado? Pra já. Então, Marcelo, primeiro assim, o que eu queria, antes de começar, agradecer você por 2 motivos. O que eu sempre gosto de agradecer? Óbvio, pela agenda executiva, então, obrigado por você ter conseguido ajustar a agenda lá e estar aqui com a gente, que é super, super obrigado.
Mas o segundo ponto que eu sempre reforço aqui para agradecer é obrigado por você ter topado compartilhar um pouquinho da sua vida, quem é você, para inspirar outras pessoas. Porque acaba sendo normal, pô, tô ali no evento, vou falar da minha empresa, vou falar de mercado, vou falar de tendência, mas você topar um pouquinho, abrir o kimono, né? Abrir um kimono, cara, deixa eu falar da minha história para você inspirar pessoas que às vezes acham que, eu não consigo, é muito difícil, eu tenho que ser rico, eu tenho que estudar em, sei lá, em Harvard. E nem sempre é fácil chegar, então super, super obrigado por ser topada. Vai ser incrível ter você aqui com a gente. E aí, só para começar, que a turma que já assiste aqui já sabe, é que a gente chama de rodada de link rápido. Como é que você costuma se apresentar? Quem é o Marcelo, para o pessoal só relembrar quem é, se jogar teu nome no LinkedIn ou como for. Mas a galera sabe que é super rápido, a gente vai arrancar isso porque não importa, a gente não quer falar de trabalho, a gente quer falar da pessoa física, legal? Legal. Super, super obrigado por você estar aqui. Primeiro, quem é o Marcelo para a turma relembrar e a gente depois vai Primeiro embora. de tudo, obrigado. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade da gente estar aqui junto. É um prazer falar contigo, falar com todos aí. Joseph, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Então, eu sou Marcelo Tomei, tenho 25 anos de mercado financeiro, muito focado no mercado de seguros. Eu estou há 10 anos, em maio vai completar 10 anos, numa grande multinacional de seguros. Legal. A carreira foi muito, principalmente nos últimos 15 anos, para a área comercial. Eu estou há 10 anos liderando a área comercial e de parcerias da MetLife, que é uma seguradora global. Legal. Conhecida, então, para quem quiser Então já sabe, né? procurar aí no LinkedIn ou nas redes sociais, conhecer um pouquinho mais. E aí, galera, é o Marcelo da MetLife. É ele que anos sabe tudo desse mundo aí de seguro. Então... vai falar de negativo. Agora você fala, pô, como é que esse cara conseguiu virar essa referência que é? Agora que vai começar a parte boa, né? Vamos lá? Bora lá. Você quer mandar primeiro ou manda a primeira? Eu inaugura aí, né? Então vamos lá. Antes de mandar a primeira pergunta, uma informação que é extremamente importante. Tem pessoas que estão acompanhando a gente que são do mundo corporativo do trabalho, mas com certeza estão apresentando, então, pessoas ali, familiares, amigos, pessoas de infância que vão estar vendo. Tem o pessoal da quinta série B, já descobri que agora tinha a quinta série C tarde. Essa é perigosa. Que tinha assim, tem a quinta série A, B, e depois eu descobri que não era da A, B, não, era da quinta série C tarde, então era pior ainda. Então assim, quem estiver assistindo, como é que a turma costuma te chamar? E como eu falo apelido, assim, apelido de brincadeira tivemos ao longo da infância, mas aquele que se falar assim, você vai lembrar, esse aqui é da minha infância, não, esse aqui é da faculdade. Aqueles que realmente, as pessoas marcaram que se fala assim, Marcelo, o pessoal, esse cara nem conhece quem é o Marcelo, mas se é o X. Porque, por exemplo, eu já falei aqui, já repeti várias vezes aqui. Se eu estiver falando. Se alguém fala assim, nem, eu sei que é da minha família ou é de onde eu morava, porque eu era o caçula. Então, já automaticamente, que assim, apelido você teve vários. Mas se alguém chamar disso, eu já sei que não é do mundo corporativo. Se alguém me chamar de Well, que é São Paulo, as pessoas cortam, né? É o Well, então mas chamar o Well, eu sei, cara, é alguém de São Paulo. Tem algumas pessoas que você conecta. Tem algum apelido, algum nome que assim, você já sabe que assim. Cara, se me chamar por esse nome aqui, foi o que a galera estudou comigo na infância. Se me chamar esse nome, eu sei que é da família. Tomei foi o que mais, assim, geral, sempre as pessoas me chamaram de Tomei. Mas, por exemplo, os meus amigos, muitos amigos mais próximos do clube que eu sou sócio, o pessoal me chama de Marcelinho. Marcelinho. Então, mas do mundo corporativo, em casa sempre foi mais Marcelo e Tomei, faculdade. Sempre corporativo, sempre... não usei, as pessoas usaram. Usaram automático, né? Porque Marcelo tem uns 4 ou 5 sempre. Mas nem na época de escola, se você lembrasse da tua escola lá, primeiro, segundo ano, também era sobrenome, Tomei era bom, né? Pra o que a gente não chamava ainda de bullying, porque bullying, esse termo ainda não existe. Imagina o que é possível fazer com esse sobrenome. É verdade. Eu não tava nem me ligando, é verdade. Então... O problema E o problema é que se a pessoa falar, pô, mas vai conectar o mundo corporativo, não vai ter que ver quem é, né? Não vai conseguir diferenciar. Se chamar Tomei, putz, é da minha época da escola ou minha época do... E mesmo e na família, assim, vizinho na época era Marcelinho, é isso. Marcelinho. Boa. Então vamos lá. Eu vou fazer uma primeira pergunta padrão, mais ou menos, pro Esquenta, e aí depois a gente vai encaixando aqui. Eu vou até fazer essa pergunta de forma diferente. Para as pessoas que não conheceram você na infância, nas suas origens, falar o seguinte: quem é o DNA Marcelo? Quando você pensa assim, cara, esse meu DNA, esse Marcelo aqui, essa minha atitude, ela está relacionada à minha origem, aonde eu nasci, à minha infância, ao meu DNA. Não está relacionado a coisa que eu aprendi ao longo da minha vida, da minha carreira. O que você fala o seguinte, ó?
alguma característica, alguma coisa sua que o pessoal conhece agora e fala o seguinte, pô, isso aqui não foi o Marcelo, isso aqui já veio comigo desde quando eu nasci. É. Acho que uma coisa legal sempre que a gente fala acho que é da nossa família, né? E eu venho de uma família que é de origem de portugueses, né? Portugueses e italianos, mas a família que eu tive mais italianos do lado do meu pai, portugueses do lado da minha mãe. Eu tive muita relação muito forte com a família de portugueses. Meu avô e minha avó nasceram em Portugal e vieram para cá depois. E a gente teve uma relação muito próxima. Eu trabalhei com meu avô português, tinha padaria. Trabalhei com ele na padaria. 4 anos, de 14 até uns 17, 18 anos. Foi o primeiro Trabalho meu. E então acho que muito do que eu carrego, do que eu posso falar de DNA, vem um pouco dessa relação e dessa família que desde que eu me conheço por gente. Então, muito essa relação de importância da família, não só do núcleo da família, mas de todos que estão em volta, os valores que eu carrego, tanto de respeito, como até assim de importância de solidariedade, de estar próximo às pessoas, né? Os eventos, né? E festas, que é um negócio que eu... Sempre. É um negócio que sempre fez parte da história, então eu sempre brinco e falo, cara, não me chamem porque eu vou, né? Então se chama. Já vi, não, se chamar eu vou, não vai? Porque a família é grande. Hoje, depois o tempo passa, infelizmente algumas pessoas, a gente acaba mudando e se afastando, as famílias também se dividem, mas a família toda é muito grande. Hoje é um núcleo menor, mas então muito da minha história estava ligado a essa origem. Você lembrava o que você queria ser quando crescer? Quando você fala assim, aquele papo de, eu queria ser jogador de futebol, queria ser empresa, queria ser piloto, queria ser dono da padaria. Dono da padaria. Porque hoje em dia muda, né? Os caras, o que você quer? Quero ser influência, quero ser... Pô, não, mas você lembrava lá. Eu sempre fui, desde sempre, tive 2 coisas muito fortes. Uma era a questão do futebol e outra uma relação muito grande com criança, tudo, mesmo desde jovem. E o futebol era um negócio assim, que sempre fez muito parte da minha vida. Então, com certeza, meu primeiro sonho foi ser jogador de futebol. Tinha jeito? Mas logo depois, em muito pouco tempo, menos de 10 anos, já sabia que eu não seria. Não tinha nenhuma condição. E aí eu já mudei para que eu queria ser técnico de futebol. E aí técnico eu consegui ser de uma forma totalmente amadora também, nessa faixa de 15, 16, no clube que eu era sócio na época. E aí eu fui técnico da turma dos meninos entre 7 e 14. Maneiro. Campeonato interno, tudo era sensacional. Você com 15? Eu já tenho 15, depois 16, depois treinador dos meninos, tal, era um jogo que a gente fazia de domingo, tal, um negócio super legal. Então, e depois um outro sonho foi de ser jornalista. Eu sempre tentei ir pro lado do esporte, mas depois acabei caindo em jornalista esportivo. Jornalista esportivo, óbvio. Caraca. Né? Tinha que ser. Mas depois fui para economia e... Vou mudar. Você lembra, até pro Josi mandar uma pergunta, só aproveitando esse tema. Antes de trabalhar na padaria, você lembra de teve alguma coisa, você teve a sua teu primeiro dinheirinho, tua primeira recompensa, a primeira coisa que você fez assim, Primeiro... Eu fiz isso aqui, cara, aqui já teve cada história que eu pegava canetinha, vendia, pegava, revendia, já teve cada... Você lembra? Acho que eu devo ter tido isso, mas acho que para mim o mais marcante mesmo foi as minhas primeiras férias de julho, porque foi um processo convencer meu avô de que eu poderia trabalhar com ele. Então, quando foram minhas férias de julho, eu acordava bem cedo, né? Porque padaria... Eu dormia na casa dele, acordava ali, sei lá, umas 4 horas da manhã e ficava na sala esperando ele, olhando, falando, e aí, vô, vai deixar eu ir hoje ou não? Aí até que um dia foi, e aí eu... Então, para mim, o mais marcante foi o primeiro salário ali, que deve ter sido, não me lembro exatamente, provavelmente das férias de julho, quando eu tinha uns 14 anos. Aí eu fui, porque eu queria depois estar lá. Fui com ele numa loja, não sei se vocês lembram, mas nessa época, isso faz tempo, faz uns 30 anos,
a gente não tinha, tava começando a época de tênis preto, né? Não sei se vocês lembram, a gente não tinha tênis. Minha época, não vou nem falar. Muito mais. Minha época lá. Você não sabe do que eu tô falando. Você vai falando tênis preto, na minha época eu falo assim, minha época era uma coisa chamada quichute. Mas era um negócio assim, cara, todo mundo queria e era caro, né? Então, aí eu lembro de ir, depois ir com ele e pra gente comprar. Então foi o mais... Mas fazia tudo lá na padaria? Ajudava a atender, ajudava a fazer tudo? Ou ele só falou, cara, era mais no caixa, ficava mais ali no caixa com ele. E mas já tem depois ia pro... né, a gente tinha um esquema de chegar muito cedo, né? 4h30 da manhã, e ir até meio-dia, 1h, depois a gente ia para casa, almoçava e à tarde ia pro banco, fazer as coisas mais de administração. Mas teve um episódio bem legal que acho que conecta também depois com o que eu, por fazer economia depois, porque eu peguei em 94 com ele o plano real. Tá. E óbvio que em 94 nada era automatizado. Então eu fui a pessoa que dividiu todos os preços pela URV da época, né? Então, que se eu não estou enganado aqui, alguém vai me corrigir, eu acho que era 2.750 que a gente tinha que dividir, né? Porque o plano real ali foi um momento... Unidade real de valor, né? Era unidade real de valor, a moeda anterior, unidade de valor anterior para a gente transformar em reais. Então, eu fiz aquilo ali no escritório, a tabela de todos os preços. Então, e isso ali com... eu tinha uns 15 anos, né? Em 94. Foi a época hoje você fala botar as crianças para trabalhar hoje em dia, né? Não, mas eu fui muito questionado na época. Por que isso, né? Mas a minha vontade foi maior do que os questionamentos. Que maneiro. Que é legal. Dessa vontade, por que tu queria estar com teu avô? Tu queria ganhar o primeiro dinheirinho pra comprar o tênis preto? Ou... Acho que era mais curiosidade. Eu acho que tinha isso também. E acho que tinha também a curiosidade de... O que é esse mundo, né? Dá para ganhar dinheiro mesmo? As pessoas ganham. E acho que era um pouco essa curiosidade de fazer alguma coisa e sei lá, eu tinha uma visão mais do que é fora talvez de pressa, de querer ser... Se a gente fizesse uma pergunta agora para alguém, pro Marcelo, até pra gente conectar depois, a gente já deu para ver aqui tema de liderança, junto ali o treinador da equipe, desde novinho, alguns DNAs, né? História. Alguns DNAs ali, aquela coisa de, cara, eu quero ir pro novo, não quero ficar travado, deixa eu abrir o mundo aqui, junto, trabalhando com seu avô. E se eu perguntasse para alguém que estudou com você, quem era o Marcelo lá dentro da escola? Quero falar, o Marcelo era aquele cara que, além de participar das equipes esportivas, tentar lá, era que sentava na frente, estava querendo fazer os trabalhos, fazia em grupo, era a turma do fundão. Se eu perguntasse para alguém, não era a resposta do Marcelo. Se eu perguntasse tiveram fases, né? Na vida. Acho que até mais novo, até uns 14 anos, 15, eu era mais primeira cadeira, ultra tentando entender, se dedicar, mas eu não conseguia ter uma concentração muito grande. Então eu tinha bastante dificuldade em me concentrar, e isso refletia em tudo, em nota, baixa, tudo. Depois de uns 14 horas que eu fui ali para a 8ª, primeiro ano, aí eu mudei. Eu conseguia me concentrar mais, ter melhor nota e ter uma relação legal com todo mundo. Então, sei lá, tinha as baladas que tinha, era promoter do negócio. Então, eu mudei bastante. Já mudou. De sair da frente para virar o promoter dos eventos. Mas continuando na frente, porque eu na época de cursinho, eu estudava de dia e ia pro cursinho à noite, então eu queria, assim, levar a sério o negócio e fazer as coisas acontecerem, mas sem perder um pouco essa parte que eu gostava. Boa. Eu lembro de mim também, eu sempre estudava e prestava atenção na aula, porque eu não gostei de estudar em casa, né?
Pra mim era muito monótono ficar em casa estudando. Então eu gastava aquele tempo ali prestando atenção, não estudava nada, copiava muito pouco, só meus esquemas, que eu faço até hoje, né? Quem me conhece sabe lá que eu entrego um papel rascunhado. Não sei nem que tá escrito, é só um desenho. E aí eu passava, né? Não tirava 10, porque não decorava, mas sempre conseguia avançar. Boa. Eu sempre precisei estudar bastante. As pessoas sabem muito tempo. Assim. Eu também não gostava Não sei de se estar em pela casa, necessidade de se concentrar. Você vai aproveitar uma... E essa disrupção, agora indo pro... Deu para entender alguns DNAs de atitude, DNA de liderança dentro do esporte, algumas coisas. Agora, como é que esse tema de disrupção, de sair desse mundo que estava dentro do ambiente familiar e, cara, calma aí, deixa eu desbravar o mundo afora. Sim, não quero mais trabalhar não vou mais trabalhar na padaria, quer dizer, não é nem trabalhando, deixa eu pensar agora no meu primeiro trabalho. Teve alguma inspiração, teve alguma coisa que te chamou a atenção? Por que eu vou seguir algum caminho? Claro. Porque o que é umas coisas que acontecem, quando a gente olha fora do nosso ambiente, grandes capitais, as pessoas ficam muito de, como é que eu vou arriscar? Sabe aquele negócio de conforto? Eu tô aqui dentro de um ambiente familiar. Eu lembro, quem tá assistindo aí, quem assistiu o primeiro episódio, o episódio passado, o Yanine falou, quando eu saí de Minas, e o cara falou assim, cara, quando foi pro Rio de Janeiro, a vida dele explodiu. Porque eu tava ali num ambiente confortável, um ambiente próximo da família, próximo de alguma coisa. E quando ele saiu daquilo ali, explodiu de uma forma que foi embora. E aí, como você falou, que era um ambiente muito família, tá todo mundo junto, tem ali, já tava trabalhando na padaria. Como é que foi essa assim, cara? Deixa eu quebrar o meu primeiro... desbravar, né? Minha primeira... Deixa eu ir pro mundo. Como é que foi essa virada? Tem que ser bastante sincero, né? Acho que eu tive a sorte, né? Tipo, meu avô, desde que eu insisti com ele no começo, depois eu achei no final ele até ficou meio triste com o que ele mesmo tinha falado. Uhum. Mas desde o começo ele falou assim, cara, tá tudo bem, você vai trabalhar comigo, mas tem um limite. Qual era o limite? Os 17 anos. Quando você fizer 18 anos, já estiver na faculdade ou não, e tiver liberado do exército, que é quando as empresas vão poder... Tinha isso no passado, né? Hoje já não é tanto um tema, mas tiver liberado do exército, cara, aí você vai seguir sua vida. Você não vai ter essa vida aqui, que é a vida do sábado, domingo, madrugada. É uma vida puxada. Meu avô foi viajar a primeira vez lá para voltar para Portugal, mesmo tendo condição. Eu já tinha essa idade, de 15 anos. Então, então era um modelo que ele não queria que... E aí, por que se repetisse, né? Esse é um bom caminho, né, cara? Assim, chega, né? Ele deixou muito claro isso. Depois, acho que no final ali, quando chegou o momento, claro que, né, não foi tão bom, né? Agora que você tá me ajudando, agora que eu tô me aliviando, você vai embora. Bom, exatamente. Mas acho que a questão de economia, para mim, foi muito forte a questão do plano real. Porque eu sempre sempre gostei de ler, então tinha jornal em casa, os meus pais, tudo, então sempre li. E naquela época ali dessa fase de 15 anos, o plano real foi um negócio muito importante pro país. Então, eu tinha muito essa conexão do que estava acontecendo e tinha muita discussão de, mas já é a 50ª tentativa que nós estamos fazendo, vai dar certo? E aí eu comecei a me interessar a ler, sempre gostei de matemática, de história, e nessas conversas tudo eu mesmo fui meio que formando, assim, eu acho que esse pode ser um caminho, porque é um tema que eu gosto, é um tema que está conectado ao mundo de negócios, quando eu comecei a aprender um pouco mais, mas acho que foi muito mais feeling. Entendi. Do que... Mas o ambiente também ajudou, né? Porque você pega hoje, muitas pessoas estudando no mundo de tecnologia e tudo, porque o ambiente, se fala 24 horas disso, isso também ajuda um pouco. Naquela época a gente só falava sobre isso e a nossa vida era muito impactada por isso, né? Porque os pais corriam para comprar, preço era reajustado todo dia, a inflação totalmente fora de controle. Então, era uma realidade que impactava de verdade a nossa vida, né? E dessa idade tu já tinha entendimento, né? Você já tinha entendimento das restrições que você tinha por
por um cenário assim de muita mudança de preço. A gente é passado por um plano Collor, que foi, né, para quem tinha negócio e para quem não tinha os negócios estruturados, né? Foi uma época bem dura, né, de uma forma geral para. Sem dúvida. Manda mais uma Mas aí. tô falando só de coisas que ninguém aqui vai. Que a família. Não, isso é legal. Vai. Não, isso é legal que o pessoal fala assim, dependendo de quem for, se for a turma mais nova, assim, tinha outra moeda? Tinha outra, para algumas outras coisas, assim, as pessoas uns vão estar assim, cara, eu sofri nesse período. Outros, inclusive, podem ter falado assim, pô, minha empresa quebrou naquele período. E outros vão assim, cara. E é interessante essa visão, porque nós, de alguma forma, a gente foi. Cada um escolhe seu ponto de vista. Você vai olhar o copo meio cheio. A gente foi privilegiado. A gente viveu quantidade de coisas que a gente viveu, seja economicamente, seja de tecnologia, seja o que for, você consegue ter uma bagagem grande, mas tem um ponto importante que às vezes. Eu já fiz isso no passado também, hoje em dia eu fico assim quando o pessoal fala assim, mas na minha época. Assim, cara, o mundo mudou muito. Se o cara vir com esse tema na minha. Cara, esquece, tá morto. A época é outra. É óbvio que você tem que pegar essa bagagem de experiência e você se adaptar. Mas tem gente que fica com a corrente presa lá com a âncora na minha época, cara, esquece. O mundo. Falando coisa do meu filho de estudar, cara, imagina uma criança 4 horas numa sala de aula, o professor falando. Eu ficaria agoniado. Imagina um cara que nasceu totalmente conectado, aquelas coisas rápidas, se você não fizer algo diferente, né? Mas já manda aí, mas já Não, manda ia aí. te perguntar um pouquinho sobre o esporte ali, né? Tu contou um pouco das tentativas, mas não deu tantos detalhes. Fala um pouquinho mais dali de como foram essas tentativas e como que tu enxerga o papel do esporte para criança, para adolescente nesse processo de uma Foi bom pra você, né? Essa é uma pergunta, acho bem legal. Acho que o esporte, acho que eu usei de algumas formas e uso até hoje, né? Então, eu falei para você, eu gostei muito de futebol quando era menino, mas depois comecei a trabalhar e dei meio que uma desconectada de futebol. Mas eu tenho 2 filhos, né? A minha filha Helena tem 19 anos e o Henrique tem 17. Principalmente o Henrique, a hora que chegou ali nessa fase de 6, 7 anos, ele começou a acompanhar e gostar. Então, o esporte na relação com eles ajuda muito, né? Porque Ela gosta também? a Helena gosta, ela aprendeu a gostar. Depois do domingo, ela foi no jogo, como Putz, sempre vai no cara, jogo. foi levar logo no dia que perdeu, ela falou assim, pai, tu me trouxe? E assim, a gente sempre conversava em casa com a Paula, com a minha esposa, a gente sempre conversou falando, putz, a gente tem que encontrar formas para a gente se conectar, né, com os filhos, que eu acho que é um dos maiores desafios Sim. quando a gente pensa em ser pai, né? Tipo, putz, como eu crio conexões, né? Como eu crio temas além de perguntar se está bem na escola, o que vai ser de profissão, como eu crio ambientes para que eles queiram estar com a gente, queiram conversar, né? Então, principalmente nos últimos anos, mais forte nos últimos 6, 7, o futebol, por exemplo, me serviu muito para isso, porque ir num jogo é um processo de uma tarde, às vezes até de um dia. Né? Então, a gente chegou aí num jogo num Dia das Mães. Então, a gente foi pro restaurante, almoçou, todos nós 4, aí depois a gente foi pro jogo, aí depois, o que tem de assunto, conversa... Memória, é verdade. Sua esposa palmeirense também? Ela não vai junto com a família. Ela tá junto. Ela tá junto no negócio. Ela é super parceira, então ela vai sem. Ainda sacaneia. Você tá feliz, tá feliz. Tá puta, ela tá feliz também. Fala, vocês vão embora. Mas então, assim, o esporte hoje, ele tem um pouco esse papel para mim, além, assim, de buscar fazer esporte, mas eu não. Eu faço ali uma corrida de manhã ou no final do dia, mais para manter mesmo. E quando... Não joga futebol também, não? Uma peladinha do final de semana, durante a semana? Não jogo futebol. Não jogo. E mais jovem eu joguei muito futebol, mas assim, eu fui daquele que fez todos os esportes. Eu joguei futebol, joguei basquete, joguei vôlei, joguei biribol. Jogou o quê? Biribol. O que é biribol? Biribol é aquele vôlei na água.
Não conhecia. É uma quadra que podem jogar 2, 3 ou 4 pessoas de cada lado da rede. Tá. Uma piscina menor, já de um tamanho determinado, você pode. Era um vôlei, só que o vôlei dentro da água. Ainda água. Aqui em São Paulo é comum. Não, febre não. Não, mas Febre é lugares- tênis agora, né? Beach Isso que é tennis. febre, né? Eu já joguei também. Mas é que a bola não podia bater na água, é isso. O cara vai Pode ficar ali. bater na água, exatamente. É que o chão sobe, fica aqui agora, não pode bater na água, é isso. Então, acho que o esporte, acho que para mim é um pouco hoje isso. Passa pelos amigos. É um momento de descontração. Você desconecta totalmente da realidade, né? Muda totalmente a... É verdade. Não, e quando você faz ainda por lazer, né? Eu joguei até os 15, depois eu fui jogar vôlei. São aprendizados, né? Pessoa certa, tema de disciplina, o tema de controle emocional, enfim, eu fui expulso jogando só uma vez que deram a porrada no menino do time, eu saí lá da zaga, eu fui dar porrada com controle emocional. Então, tem uns aprendizados, acho que assim, sempre sugere, cara, pratica algum esporte. Eu particularmente, gosto de esporte coletivo, enfim, não esporte individual, que assim, você faça alguma coisa, porque tem um nível de aprendizado, tem as conexões com as pessoas, tem o tema das disciplinas, tem aquela coisa de você não vai conseguir sozinho. Por mais que o esporte individual, talvez, eu tô jogando tênis, seja um sozinho, e tenha técnico e tudo, mas tá muito mais na tua cabeça a concentração. Coletivo não tem jeito, né? Se o cara ali for ruim, tu vai perder, tu tem que ajudar o outro. Então acho que isso, esporte eu falo é o aprender a perder, né? aprender Porque a perder. gente vai perder. Não, todo mundo tem que ganhar, não tem como. Não tem como. Excelente ponto. Agora, vindo aqui pro mundo, voltando aqui para um tema do mundo da sua vida / carreira, teve alguma etapa dessas, já indo agora para passando a próxima jornada, algum momento vida / carreira que foi um momento assim que você, cara, deu ruim? Porra, não sei o que eu faço, algum momento crítico e aí, muito mais do que um momento crítico, assim, o que de repente te marcou e que você precisou fazer uma virada, alguma mudança que te ajudou na alavancar a carreira? Por que essa pergunta eu gosto de fazer? Porque tem duas pessoas, tem dois movimentos, né? Tem um tema de geracional, que é as coisas rápidas, as pessoas tudo, o tema da resiliência, né? Muita gente vai morrer, não tá bom aqui, deixa eu ir pra cá, não tá bom aqui, deixa eu ir pra cá, as pessoas, calma, deixa eu rodar o PDCA. Você fala PDCA para algumas pessoas, nem sabe. Você fala Ishikawa, então o pessoal fala, que japonês é esse? O nego nem sabe. Algum momento você precisou, então tem um tema de, seja da galera nova, ou tem pessoas que estão passando problemas e fica aquele problema que às vezes nem é problema. Em contrapartida também, você teve alguém que te ajudou para poder nesse momento, porque as pessoas elas têm a falsa impressão de que para poder pedir ajuda ou para ser inspiração tem que ser uma pessoa que é o presidente do mundo, alguma coisa, e de repente as pessoas mais simples possível podem te ajudar em momentos mais complexos possíveis. Então teve algum que te marcou algum momento da sua carreira, a vida, seja que foi assim, foi aquele momento que foi assim, putz, agora deu ruim. E aí como é que você deu aquela virada? Tiveram alguns. Acho que eu deixei uma empresa mais tradicional de seguros no passado e fui para uma empresa uma empresa mais de tecnologia e de inovação de serviços para construir uma vertical de seguros ali, mas num ambiente totalmente diferente e que eu consegui fazer as coisas acontecerem, eu consegui entregar resultado, mas não foi um negócio que me deixou feliz, que eu estava conectado com o que eu estava fazendo. E ali foi um momento, porque eu estava no caminho do objetivo que eu havia pensado. Falei, vou sair de uma empresa de seguros mais tradicional, vou para um modelo mais de tecnologia, uma coisa mais de inovação, com foco mais de futuro. E quando eu cheguei não só no ambiente, mas quando começou o negócio a se desenvolver, o negócio aconteceu, foi super bem, mas eu comecei a perceber, falei assim, cara, não está conectado comigo. Não estou conseguindo equilibrar, que para mim, eu sou, para quem me conhece, assim, todas as pessoas falam, cara, você é um cara que trabalha muito, você se dedica muito, mas, tu chegou num ponto que
nossa, eu não estava conseguindo dar uma atenção mínima para os meus filhos, e estava chegando também ali numa fase que falei, cara, não, eu preciso estar. É uma fase importante, né? E aí? Eu Porque você preciso fala, ó, tá, tem muita gente tá que tá próximo, ouvindo ver né? isso aí, hein? Eu tenho absoluta certeza que você tá falando isso aqui. Muita gente tá falando assim, ó, está acontecendo comigo agora. Está acontecendo. Eu conheço muita gente, já fala comigo no bastidor, que está no momento, quando você fala de companhia bem, o resultado bom, empresarialmente bom, financeiro, mas que a pessoa não tava feliz, conectada com eles. E aí, como é que foi isso para você virar essa chave? Eu acho que a gente. é, e aí acho que tem um ponto que acho que é bem importante, acho que hoje, que a gente até estava conversando um pouco antes, é que a gente tentar buscar se aproximar dos nossos valores, daquilo que a gente acredita e do que é importante para a gente, né? Tem uma vez que eu ouvi algo que eu gostei muito, que era, tem algumas coisas na nossa vida que quando elas não dão certo, é como se fosse uma bolinha, né? Que você bate e ela volta. Uhum. Agora tem algumas coisas, e acho que são duas principais, que é como se fosse um vaso. Se ela cair ou se você jogar, ela vai quebrar. Você pode até colar de volta, mas vai ficar a marca. E essas duas são, né, a nossa saúde, né, e a nossa família. Perfeito. Né? O restante, a gente dá um jeito, a gente se adapta, a gente encontra, mesmo que naquele momento possa parecer, né, sem saída, e a gente muitas vezes encara dessa forma. Então, acho que o que eu me apeguei muito nesse momento foi a família, amigos, o que efetivamente eu valorizava, o que eu poderia fazer. Na época, fiz uma mudança até um pouco, não só lateral, mas até um pouco menor do que a posição que eu tinha, e depois consegui trilhar um caminho super legal que hoje é Que tá mais feliz, você tá. muito melhor do que eu vivia isso há, sei lá, 10, É a 11, tal da 12 história anos que você vai atrás. pra trás pra pegar impulso, né? Então acho Não é que pra trás pra ir pra trás pra pegar impulso, tá mais feliz. mas não é simples, né? Então Teve alguém que ajudou bem nesse momento? Você chegou a pedir opinião, alguma coisa? acho que quando a gente passa, né, eu falei para vocês, tem 25 anos que eu tô no mercado, então teve Aham. muita gente ao longo de todo esse tempo que me ajudou muito. É até injusto falar nomes, mas eu acho que eu posso falar de uma pessoa que esteve comigo em alguns momentos de transição e que se permaneceu conectada comigo até hoje, que é a Regina. Regina Simões, a gente trabalhou junto no Bradesco até 2013. E ela foi uma pessoa que ela me apoiou muito quando eu fiz uma transição importante para mim, que foi sair das áreas mais de produtos, operações, para a área comercial, que era um momento que eu mesmo não me via muito dessa Área. forma. Aham. E depois foi uma pessoa que me acompanhou em todo desse tempo para cá. Então, é uma pessoa que a gente tem relação há quase 20 anos. E é uma pessoa que que a gente está sempre conversando, trocando ideia, e não necessariamente, muitas vezes, de temas Ah, do trabalho. de trabalho, ou da profissão, ou da carreira, mas para você. E esse é um bom, aí pro José mandar uma pergunta, que assim, aí o pessoal que tá assistindo a gente, tentando resgatar se alguém já falou sobre dessa forma aqui, mas não me lembro, porque às vezes a gente tem pessoas que, seja a própria família te dá uma ajuda, te dá um apoio, ou algum outro executivo te dá algumas orientações, mas legal o teu exemplo que não foi uma pessoa de um momento aqui. Foi a pessoa que falou assim, cara, vou junto contigo nessa jornada. Não, então a gente tava comentando sobre. Pessoal, não, só um segundo rapidinho aqui. A gente teve um momento aqui, só pra quem tá assistindo, teve um momento, será que era um pedido pra gente? Alguém tava entregando algum presente? Não era não, tá, gente? Por isso que a gente olhou assim, será que era um presente? Ficou assim, opa, será que a gente ganhou um prêmio aqui agora? Em breve a gente vai receber um prêmio ao vivo aí. Mas vai lá. Não, a gente tava comentando um pouco sobre o equilíbrio, né? Sabe, tem esse ponto. Também falou que a esposa dele que topa, né? Eu já sou que o louco e a minha esposa é que segura. Falou, não, mas pensa bem,
Então, esse equilíbrio, tanto na vida pessoal quanto na... Mas ela topa exatamente porque ela sabe que eu sou super conservador e não vou propor nada. Ela topa meio assim, deixa eu ver se ele vai estar arriscando demais agora. Nada, eu não vou, geralmente eu vou com muito planejamento, pensamento, é muito difícil. Não tá ser tranquilo. assim. Mas acho que vale muito isso que você estava falando do balanço, né? Mas esse é muito difícil, né? E Acho nos que times, tu tenta trazer esse balanço? Como que tu faz para montar um time, assim? Que características que tu olha quando tu vai montar um time para estar contigo? eu acho que um tema que eu acho que é fundamental é a E aí, gente pensando nesse buscar. tempo de técnico, né? Que tinha um Sim, time de futebol. mas acho que é você tentar trazer pessoas diferentes, né? E principalmente diferentes de você, Perfeito. né? Que é o que pode te complementar. E acho também que acho que é um tema hoje, né, que a gente também estava falando um pouco antes do como a gente consegue apoiar as pessoas para elas se desenvolverem, crescerem, mas sem perder a autenticidade, sem perder as características que ela tem. Então, eu tenho certeza hoje que eu sou melhor do que eu era ou do que eu seria, né, sendo o Marcelo inteiro, que é pai, que gosta de futebol, que gosta, sei lá, que faz aula de dança de salão, que... Vai soltando. Então, eu acho para a que música aí. você tem que encontrar uma forma, claro que respeitando as pessoas, você tem que ter opiniões diferentes, mas, claro, com respeito, agindo de uma forma ética e correta, mas sem perder os seus valores, a sua essência, quem você é. Ter os valores conectados, mas que vocês sejam diferentes aqui para poder agregar. Então, acho que mas é um... Legal. E eu tentei, tento e acredito muito que a gente consegue, conversando, e desde que as pessoas estejam abertas e dedicadas, a gente consegue ir mudando ou transformando as pessoas à medida que você tem oportunidade. Então, sempre fui, desde sempre, muito otimista. Legal. Muito Legal. otimista. Então, eu sempre acredito, quando eu vou conversar com as pessoas, ou se for um time novo, né, que não é mais meu caso, que eu estou com 10 anos de empresa, então, mas muito do time hoje de liderança que está comigo, uma grande parte desse time é um time que já está na companhia, assim, entre 7 e 10 anos. E foi uma turma que, à medida que o negócio foi crescendo e se desenvolvendo, eles foram também ocupando mais espaço, mudando, crescendo. Então, eu acredito muito nisso. E claro que mesclando, né? Às vezes a gente tem uma oportunidade, aproveita, traz uma pessoa de fora e que traz também uma ideia nova, uma forma nova. Então, acho que não tem fórmula, acho que não tem fórmula de sucesso, mas acho que tentar. Agora, virando para um outro lado, enfim, aí não necessariamente precisa ser só de time, né? Pode ser de qualquer coisa da vida, assim. Alguma coisa você aprendeu, alguma coisa que te marcou, você aprendeu do que não fazer. Que seja algum erro seu, ou alguém fez com você, alguma coisa que seja próximo de você, que fala o seguinte, cara, isso aqui eu aprendi, me marcou, que eu nunca vou fazer isso na minha vida, eu nunca vou repetir isso na minha vida. Eu acho que acho que essa questão acho que os problemas mais críticos que a gente tem é quando a gente tem alguma situação que conflita com os nossos valores, né? Então, acho que de todas as vezes que eu vi isso, algo que não fosse muito ético, transparente, correto, acho que se fosse para falar para qualquer pessoa, assim, não desvia desse caminho, porque esse é um caminho sem volta, né? Esse é um caminho duro e que eu já vi, assim, comprometer pessoas, carreiras, né? Então, e a gente tá até nesse momento que a vida profissional e a vida pessoal, ela cada vez ela tá mais próxima e mais integrada, então a gente tem que ser
essa pessoa e valorizar isso. Então, acho que se for algo que eu pudesse falar, assim, cara, seguir muito os seus, assim, os seus valores, o que você acredita, né? Acho que esse é um... Essa pergunta interessante, teve uma aqui que ela falou que tem coisas de valores, mas teve uma aqui que não, porra, de nunca, porra, brigar, não sei o quê. Eu falei, brigar o quê? Não, cara, porrada comendo no trabalho. Eu falei, o cara bateu, né? Como assim, o tema do controle emocional, né? Que às vezes as pessoas confundem, mistura pessoas com problema, tem que ter muito. Então acho que esse é um ponto importante. Ter os valores é extremamente importante e acho que as pessoas confundem muito isso, elas misturam problema com pessoas, né? Então, assim, esse é um cuidado. E eu acho que se for trazer um outro aspecto também, acho que isso acho que é algo que eu vai tentando aprender com o tempo, é encarar, né, os erros, né? E acho que hoje a gente pensa mais assim, de uma forma geral, né? E encarar muito mais assim os erros, né, que vão acontecer de uma forma natural. Hoje eu ainda vejo no ambiente muitas pessoas muitas vezes buscando esconder o erro ou não trazer um problema que ele está de um tamanho hoje que se a gente esperar 3 semanas ele vai crescendo e vai... Vai dar dinheiro. Então acho que a gente tem que... E acho que talvez seja influência um pouco até da sociedade ou da nossa própria insegurança, tudo, mas a gente tem que trazer para a mesa os erros e os problemas, porque a gente precisa aprender. Agora, é muito fácil isso, muitas pessoas falam, mas é um ponto assim muito importante de praticar e tentar repetir isso com as equipes mais. O mais importante, uma das coisas que eu acho mais importantes da vida é o exemplo. Para toda a nossa, principalmente a gente está em posição de liderança, né? Não, e tem um ambiente de confiança para isso também, né, Marcelo? Você está falando isso, se você está com um ambiente de exemplo, um ambiente de confiança, porque assim, aqui a gente passou diversas pessoas que, se você está num ambiente que você não está seguro o que vai acontecer, aí a pessoa ou esconde erro, ou tem medo, porque eu vivi, eu não sei, eu vivi uma cultura brasileira, né, e eu tive alguns líderes de fora, europeu. Por exemplo, você falou esse tema de erro de esconder, cara, passei por uma situação, achei ridícula, um monte de executivo, e esse executivo que era europeu, tinha um problema, cara, ó, só temos esse problema, tem que resolver. Cara, teve não sei quantas horas de briga, aquilo ficou um nego de bico, porque, pô, você não me avisou antes daquele problema, que tinha que alinhar qual era a resposta, qual era a desculpa, porque tinha lá outra. E a pessoa, cara, tinha um problema, precisa resolver o problema. E o pessoal estava preocupado porque não me comunicou antes, que não alinhou para eu poder já responder de braço, tipo. Então, aquela coisa que eu tô muito mais preocupado na defensiva do que assim, cara, temos um problema, tem que resolver. Mas o exemplo eu falo em relação ao erro, porque não adianta que eu chame a minha turma toda, fala, galera, faz parte, a gente tem uma baita meta esse ano, a gente vai errar. Quando acontecer um erro, tragam, vamos mudar. E a primeira vez que eu vejo um erro também, eu vou reagir dessa forma, acabou. Então eu vou falar, pô, esse cara tá falando algo que Líderes, ele não... erros. Só abrir uma aspa, foi ótimo, Marcelo, ter falado isso. Primeiro, evite erros evitáveis, porque senão vem pessoal de erro, é legal, porrada de erro que você, com duas, três perguntas você não cometeu erro. Então, é legal errar, porra nenhuma. Erros evitáveis, não, né? A gente tá falando de evolução e tudo. Agora, mas perfeito, porque tem um monte de líder que fala isso é legal, erro, mas a punição é severa. Eu chamo a atenção dos outros. O cara fica com medo, né? Então, excelente ponto esse. Tá aí o laboratório em casa, né? Pra gente que tem filhos aqui. Eles não têm um ambiente de segurança. Não tem essa excelente ponto. Excelente ponto. Ó, não, vão dividir com o vizinho, vão aprender com a internet. Ainda mais nesse mundo, né? Que eles estão tendo acesso a tudo. E pros filhos, eu realmente acredito, até porque acho que hoje não tem outro caminho, que é o exemplo. Perfeito. É o exemplo. Só que é o exemplo que ele precisa ver que você realmente pratica aquilo. E lá é mais difícil, né? Que é todos os dias, a todo momento. Exatamente. E dentro da realidade dele. Exato. Dentro da realidade dele. Do momento. Então... E lá a gente não é o dono daqui, o VP tá ali, eu não sei o que lá. Né? Exatamente. Então, acho que principalmente em casa e com os filhos, acho que o que a gente faz sem perceber, eles não ouvem nada do que a gente fala.
né? Ou muito pouco. Mas o que a gente faz, sim, fica muito E marcado. de novo, é o desafio na realidade dele. A gente estava também, para quem assistiu o último episódio, tinha uma discussão do... Quem foi que falou agora o tema da filha no balé que ele foi assistir? E a criança tem 1 ano e pouco, tem 2 anos. E a menina pra lá e pra cá correndo. E a pessoa, disciplinado, não, você tem que ficar lá, você tem que ficar lá. E a esposa, calma, olha, tá evoluindo, olha aqui a resposta da professora, olha como é que tá. Então você quer dar um exemplo, mas, cara, qual é a realidade do filho, né? Porque de vez em quando você quer tá. Uma coisa tá dando exemplos, estudos e tudo, mas como é que se conecta dentro da realidade? Porque a gente quer tão ajudar, mas de vez em quando a gente tá ajudando na nossa visão, a gente não tá lá pequenininho, encaixando. sentando dentro lá de lá, boa. Manda aí uma pra gente ir pra reta final aí. Tô falando, se deixar aqui, ó, eu tenho umas 3, 4 perguntas aqui, mas senão nossa água tá batizada aqui pra poder animar nosso chopp. Não, já manda outra então. Não, então vamos fazer o seguinte. Pensando nessa dos Então, filhos. enquanto você tá pensando nessa dos filhos, como a gente tá falando de filho e óbvio, né? Quem tá assistindo aqui com certeza deve ter passado várias pessoas que passaram Você ajudou a vida dele nas carreiras. Qual foi a última, e aí a mais recente, qual foi a última coisa extraordinária que você fez pra alguém, que fala o seguinte, cara, essa pessoa vai lembrar o resto da vida e você também. Porque a gente teve aqui um amigo que passou aqui também, o Luiz Serafim, um abraço, que ele falava, cara, às vezes eu gosto de fazer algo que impacte as pessoas, e ele deu um exemplo simples, que eu fiquei refletindo sobre isso, que é assim, pô, por exemplo, aniversário. Aniversário, não faz sempre, mas para algumas pessoas, ele fala o seguinte, putz, eu preciso dar um presente, alguma coisa que ela vai lembrar o resto da vida aquilo, nem que seja... Vamos aqui, Ju, vamos juntar o nosso dinheiro aqui, se ia dar uma blusa, um tênis, qualquer coisa. Vamos juntar aqui, vamos dar uma viagem pra alguma coisa que aquela pessoa, assim, vai lembrar o resto da vida. Esse foi um exemplo. Tem alguma coisa recente, porque acho que é a corrente do bem de fazer coisas boas, né? Teve um outro exemplo que teve aqui, que marcou de um COO que estava aqui, que marcou o pai dele, que foi ele contando a história de vida do pai dele, que o pai dele trabalhava em auxiliar de serviços gerais numa empresa, e um dos chefes passou assim, acho que você nem sabia o nome. Deixa eu falar um negócio pra você. Cara, você é uma pessoa bem pessoada, fala bem, e até brincou assim, não do pejorativo, todos os dentes direitinho, por que você tá aqui ainda? Por que você não estuda? Por que você não evolui? A pessoa só prestou atenção. Aquilo ali mudou completamente a vida do cara. O cara estudou, blá, 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 evoluiu de vida, porque uma pessoa, pelo simples. Que é o cara que demorou 10 segundos, né? Parou e fez uma provocação, transformou a vida. Você lembra assim, da uma última coisa que falou assim, pô, isso aqui foi uma coisa legal que eu consegui proporcionar pra alguém que com certeza aquela pessoa vai lembrar. Legal. Eu acho que eu não consigo agora trazer um exemplo assim, mas eu acho que tem uma coisa que eu acho que é super importante que acho que a gente não fala. Acho que hoje a gente já fala mais, mas eu acho que a gente ainda fala pouco. Acho que é o papel que nós temos, né? E nós, quando eu falo, principalmente quem é privilegiado como a gente é aqui, né? É de ter uma contribuição efetiva para melhorar as coisas, né? Então, para melhorar a vida das pessoas, para melhorar a comunidade. Então, e aí um pouco dessa conexão que eu falei das crianças, né? Há mais ou menos 6 anos atrás, em 2019, um amigo meu, que a gente tinha trabalhado juntos na GE, meu amigo até hoje, ele me falou, pô, cara, você não quer fazer parte do conselho de uma fundação? E é uma fundação que cuida de criança carente na Zona Sul de São Paulo, ali no... pouco depois, Jardim Presidente, é o bairro um pouco depois ali de Interlagos. E aí ele falou duas coisas que são muito doidas. Ele falou, cara, criança, que é um negócio, e quem criou essa fundação foi, para quem gosta de futebol, foi o Oswaldo Brandão, foi técnico, né, do Palmeiras e do Corinthians. E ele criou o filho dele, que era o Márcio, na época, final da década de 70. Ele fazia muito trabalho voluntário nessa região e ele faleceu de câncer. E o Brandão, na época, juntou os times ali, principalmente Palmeiras, Corinthians e São Paulo, compraram esse prédio que tem lá hoje. E aí eu me juntei a isso. Legal. E aí, há mais ou menos 2 anos, eu acabei assumindo como diretor executivo, como presidente ali no dia a dia. Então, eu acho que a gente
precisa, né? E acho que hoje todo mundo está falando mais sobre isso. A gente precisa, de alguma forma, eu sempre falo com a turma que a gente está lá juntos, no conselho, na diretoria, tudo. Sempre falo que a gente tem o privilégio até de estar num lugar que a gente conhece, a gente controla. Então, eu tenho a equipe que faz a parte de administração, mas eu sei exatamente os recursos e onde a gente está colocando. Sim. Então, tenho muita tranquilidade em relação a isso. Então, é um privilégio fazer isso. Mas eu acho que a gente tem um papel muito, muito grande, né? É claro que o governo tem as suas obrigações, sua responsabilidade, mas eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Então, hoje, agora vai fazer 6 anos que eu tô lá e é uma das coisas assim que mais me marcam, né? Legal. No dia a dia, assim, porque é algo, a gente tem hoje ali mais ou menos 90 crianças e elas fazem aquele período do contraturno da escola. Então, elas têm que estar matriculadas, né, na escola da prefeitura e o contraturno. Aí tem aula de música, tem esporte, tem apoio escolar, alimentação, que é super importante. E então, e passamos ainda ali pelo período da pandemia, tudo. Então, é algo que acho que hoje, se eu puder falar, tirando a questão do mundo corporativo, é algo que hoje me faz uma pessoa, assim, eu aprendo muito mais do que as pessoas falam, nossa, mas você faz isso, você ajuda. Não. Tenho a minha contribuição, Sim. mas eu aprendo muito mais do que eu ajudo. Não tem dúvida. Então, acho que a gente tem que, principalmente nós aqui, a gente precisa, e eu sei que isso não é fácil, não é fácil falar, mas não é fácil você encontrar o que. Às vezes algumas pessoas até me procuram e falam, pô, eu queria ajudar, queria apoiar. Acho que cada um se encontrar o seu caminho, uma forma de fazer isso. Eu acho que é bem importante, porque a gente sai daquela postura de falar, pô, outras coisas não funcionam, para Deixa eu ajudar de alguma forma. Muitas delas não funcionam e frustram a gente, mas, pô, vamos resolver uma parte, mesmo que seja uma parte muito pequena, né? Então, acho que a gente precisa falar mais sobre isso, colocar isso como... Hoje eu acho muito ruim, porque as pessoas, elas me veem como a exceção, né? E não como não como... Pô, claro que você faz isso, porque isso todos nós estamos fazendo isso de alguma forma, né? Então, acho que hoje, se eu puder falar de alguma contribuição fora do mundo corporativo, assim, acho que é uma super contribuição, né? E uma prova que sempre dá para fazer mais, né? Meu amigo Igor lá fala, sempre dá para fazer mais. Pô, dá para trabalhar, dá para cuidar da família, dá para fogo, para dançar, dá para ajudar. Acho que não dá para você achar que isso é uma coisa ou simples ou perfeita. Sim. Porque vão ter desajustes, né? Até de erros. Com certeza tiveram vários momentos da minha vida, eu devo ter errado na semana passada e na retrasada, que eu fui muito mais, pô, tem um grande evento, uma entrega, pô, trabalhei pra cara muito mais do que eu deveria. Então a gente vai tendo que encontrar mas o equilíbrio não é linha reta. Você vai pro lado de cá, depois esse balanço, né? E, por exemplo, lá eu consigo fazer esse trabalho, porque quando o pessoal me pediu, eu falei, cara, eu consigo fazer, desde que a gente tenha uma estrutura, alguém que cuida aqui da parte administrativa, desde que a gente aumente a quantidade de pessoas que são contratadas como CLT, para a gente conseguir realmente entregar um trabalho legal. Aí eu consigo. Como é que a gente ajuda? Como é que a galera ajuda? Acho que isso esse é um bom ponto, porque assim, a gente, no outro projeto de tecnologia, eu tive lá foi com a Morfilia, em Buda das Artes, que é uma ONG que capacita mães, ajuda mães, né? E a gente tava ajudando, enfim, com a empresa lá para ensinar eles a programação, trabalhar. E uma das coisas que me chamou a atenção lá é que, assim, às vezes as pessoas querem ajudar, mas eu tenho que ajudar financeiro, acha tudo assim, cara, de repente você ajudar em conhecimento, porque às vezes você quer ajudar a ponta. Deixa eu ajudar a ponta quem tá lá. Cara, se você ajudar administrativamente,
Porque tem muita gente hoje que toca em algumas instituições, ONG, seja o que for, que tá ali no peito e na raça. De repente não tem uma experiência corporativa, não tem uma experiência de gestão, não tem uma experiência. Então, às vezes, as pessoas pensam que eu só posso ajudar com o dinheiro ou posso ajudar na ponta. De repente, você pode ajudar na parte de administrativa, de capacitação dessas pessoas. Então, essa é uma coisa importante. E outra, que acho que o Marcelo trouxe bem também, eu estava com a turma do Rio Inclui, no Rio de Janeiro. Existe uma instituição que ajuda pessoas com deficiência, pessoas de vulnerabilidades e tudo. E o pessoal fala assim, cara, não adianta que eu não vou salvar o mundo. Eu tenho consciência. Se eu ajudei uma pessoa, se eu ajudei duas, ajudei. Então é assim, não, porque não, eu quero fazer algo, eu quero transformar a cidade e tudo. Cara, ok, isso é um tema do governo, isso é um tema maior, mas, cara, se você ajudar uma, duas, três, e se aquilo ali virar uma corrente, que o outro ajudar uma, duas, três, você já vai conseguir ajudar. Então não fique esperando para ter que ajudar uma quantidade gigante. Se você pode ajudar uma, ajuda uma. Tá resolvido. Ajuda da forma que for. Então, eu gosto de fazer essa pergunta de fazer algo, porque as pessoas ficam muito na coisa de ter que ser uma coisa gigante. Eu acho que tua atitude, se eu estiver aqui em São Paulo, tô em São Paulo, e até repeti isso algumas vezes aqui também. Cara, onde é o metrô? Se a pessoa fala assim, que eu sei que o metrô é normalmente, cara, vira direita e esquerda. Calma aí. Pra onde você tá indo? Que você perguntar onde é o metrô, que é do lado, você não é daqui. Se a pessoa assim, pra onde você tá indo? Não, eu tô aqui. Pô, mas você tem que ser pro metrô, por que você não pega aqui? Você demorou 1 minuto da sua vida. Aquela pessoa que você fez isso vai falar assim, cara, ela prestou atenção em mim. Será que eu tô prestando atenção nas pessoas quando tá falando comigo? Então são algumas coisas que a gente pode exercitar isso mais vezes, né? E o que eu sempre pensei, e que eu acho que é o melhor exercício, é a gente ver o que chega até nós, né? Porque pô, se chegou um pedido de uma determinada pessoa, né? Como você falou, não precisa ser algo gigante, mas de repente, pô, é um amigo seu ou algum conhecido que pô, pediu uma doação, ou até alguém que está na rua e que te pede algo, né? Então, é também muito do que chega para nós, né? Claro que a gente pode procurar, mas com certeza tem várias. Vou dizer que a grande maioria o cara precisa só de atenção. Hein? Várias, A gente tem um amigo nosso de possibilidades. mercado aí que assim, teve um dia que ele me ligou que, cara, só queria te falar que eu consegui, tava um tema de emprego, que porra, eu consegui, por quê? Porque, cara, eu dei atenção só pra cara, deixa eu te ajudar, não foi eu que eu consegui. E, cara, além da minha esposa, você é a primeira pessoa que eu tô te ligando, porque você me ouviu, tentou, só atenção, porque a gente tá tão dia a dia, gente, não é pra ser perfeito, você tá no dia a dia, de vez em quando você vai correr. Cara, o que eu tenho que fazer? Você tá aqui, faz isso. Mas acho que a atenção é E algo importante. que também acontece muito, que aí vai do meu otimismo, algo que eu acredito é que quando a gente tem algum problema, a melhor forma da gente resolver o nosso problema é resolvendo o problema de alguém. Então, cara, isso é um negócio que acontece, porque às vezes você tá ali numa determinada situação, puta, sem saída, sem encontrar um caminho, e de repente tem alguém aqui precisando de alguma coisa sua que pode até ser simples, que está totalmente ao seu alcance fazer. Se você for ali, gastar um tempo, resolver o problema, ajudar ou só conversar com a pessoa, você não vai precisar fazer nada. A hora que você voltar para o seu, ele vai estar melhor. Pode não estar resolvido, mas ele vai estar melhor. 100%. Então, Então, acaba aí, meu problema não é tão problema assim. Acho Aí que a gente precisa, mas vai um pouco na linha do que você estava falando da gente. Mas no mundo atual que a gente está, isso é muito difícil, né? Porque as conexões se perderam bastante e tudo isso. Boa. Indo agora para o nosso fechamento, assim, pessoal, você viu, mas se preocupa não, que depois a gente vai chamar o Marcelo de meu pro lado de cá, como co-host, e aí depois ele não só vai perguntar, vai não. Mas informações importantes agora, porque, de novo, a gente conheceu aqui o líder que vocês entenderam, o DNA desde a infância, desde lá dos treinadores, né? Lá do treinador das equipes, de aquela coisa de eu quero aprender o novo. Então, para quem conhece o Marcelo no dia a dia, deu para entender um pouco do DNA dele, onde seja está conectado com tudo isso. Mas é uma coisa importante, vamos reforçar de novo, a pessoa física é de carne e osso. Então, o que é a pessoa física de carne e osso? Hoje, o Marcelo, você já falou algumas coisas aqui, mas hoje, o que você mais gosta de fazer quando fala assim, cara, eu não tô pensando em nada de trabalho, o que te carrega, onde você recarrega suas energias? E uma coisa importante, um superpoder seu. O que é superpoder? Cara, aquela coisa de seja sua família, seus amigos, e precisa fazer. Não, cara, liga pro Marcelo primeiro, porque ele que é
Não, esse tema aqui, ele é o melhor do mundo nisso aqui. Não sei se fazer cozinha, não sei, tá com cara de chefe, não. Então não é esse. Não é o superpoder, não vai ser. Então, assim, o que carrega energia? Porque acho que é importante as pessoas, de novo, falo, repetir várias vezes, já não desconecta mais o mundo pessoal do trabalho, mas é importante a gente ter nosso momento de. Sim, É o que descarrega energia, é o que faz você esquecer o celular de lado. sim. E o que é um superpoder? Fala assim, isso aqui, todo mundo, seja minha família, se é pra fazer isso aqui, nego me pergunta, me pede. Acho que descarregar energia são várias que tem. Acho que o esporte é um, né? Fazer esporte. E hoje é corrida, hoje é o quê? Corrida. Corrida, mas é o que eu mais faço. Mas tá naquela de maratona, de meia Não, nenhum desses objetivos. Já descobri qual é a realidade da galera que faz, eu não tô nessa realidade. É muita preparação e remédio e tudo. Só pra relax, né? Eu gosto quando eu me sinto bem, então eu corro pouco, 6, 7 quilômetros no máximo. E, então acho que a corrida é uma coisa legal. Apesar de que a corrida também é um esporte mental, e num jogo de futebol. É onde você Com certeza, xinga, é onde você faz assim. Não xingar, mas assim, não tem, o meu nervosismo é tanto que eu não vou conseguir ver celular, conversar com ninguém de jeito nenhum. Então, não sei de nada. Não, eu tenho que parar, tenho que xingar menos. Nossa, tu fica intenso no jogo. Então, o futebol é legal. E eu acho que você buscar, esses acho que estão mais no dia a dia. Como eu falei, faço aula faz um tempo já de dança de salão. Então, acho que são coisas que. Mas já tá no nível de evento, faz um de fazer tempo. As pessoas que. Eu sempre brinco que é assim: quem vê, fala assim, caramba, você dança muito bem. Quem conhece o que fala, mais ou menos, né? Mas assim, dá pra enganar. Não, mas tu vai nas festas e tira onda, né? Faz muito tempo já que a gente faz isso, e a Paula. Não, é legal, tu vai com a esposa. O pessoal fica quietinho lá, calma aí, vamos dançar. O pessoal abre a rodinha pra ver ele e a esposa dançando assim. Não chega a isso, mas é legal, mas é um negócio legal que tem a ver aqui. Eu gosto, eu cheguei a fazer, mas bem no início. Com conexão, né, da gente também encontrar caminhos da gente. Então acho que esses são os... Mas chegava a sair para ir pagar fia, para dançar alguma coisa? Já fomos. Tem os dias que Agora, o ano passado até final do ano foi menos, mas a gente Não, mas então vamos aproveitar. Conta antes de fechar, gente. Segura aí. Conta uma história interessante, assim, alguma vez dessa que vocês foram dançar, assim, algum caos. Achei que tu queria uma indicação de samba. Não, eu preciso não. Se for samba é comigo mesmo. Não, a gente chegou algum caso. O mais que a gente chegou, o auge foi fazer, do clube que a gente é sócio, fazer apresentação. Sabe aquelas apresentações de final de ano? Final de ano? Isso. A gente zero, não participou? Esse. Caraca. Então, acho que esse é o auge depois de muito treino, né? Mas já teve alguma outra situação engraçada aqui em algum local, pisando, alguma coisa engraçada? Pensa aquelas coisas seguintes. Pensa que agora está aqui 1, 2 horas da manhã, a pessoa está tomando vinho, chopp, quem tiver, quer assim, não, contar um negócio engraçado que vai me matar, mas acho que a mais engraçada, uma das mais engraçadas que a gente teve é que ela estava dançando, ela bateu o braço, acho que uma outra mulher que estava próxima da gente derrubou o cabelo dela, presilha, tudo. Nossa, então isso é história pra quando? Não, é bom que depois vira. Na hora você fica desesperado, mas depois tem história. Você fica desesperado, com vergonha, não sabe nem o que fazer. E esse era um dia de apresentação também? Não, era um dia de. Normal, de baile. Mas derrubou o cabelo? Como assim, derrubou? Não, porque bateu com a mão, não sei o que movimento que ela fez, né? Bateu com a mão e derrubou o presilha, a cabeça. Não. Pô, pensei que tinha derrubado a peruca. A primeira coisa que veio na cabeça se derrubou, não. Muito. Seria legal. A peruca também. Não, derrubou o cabelo. Eu falei, putz, a pessoa tava com peruca de ouro. Não, e é legal porque, assim, depois vira diversão, né? Acho que são história. E o superpoder? E aí? Se alguém fala assim, não, eu preciso disso aqui. Não, calma aí, deixa eu ligar aqui pro Marcelo. Não, cara, isso aqui tem que fazer o Marcelo, que ele é o melhor do mundo nisso. Isso acho que na vida pessoal e na profissional, acho que o que acho que é uma das minhas maiores características é uma característica mais de organização e de planejamento. Então, assim, viajar com a minha esposa. Cara, viajar, eu sou aquele assim, cara, que eu só vou. Muitas vezes não sei nem para onde eu tô indo. Quase não sei para onde eu tô indo. Eu vou perguntando. Ela tá lá toda estressada, preocupada com os detalhes. Eu não sei quase nem para onde eu tô indo. Mas, assim,
organizar mesmo de dia a dia, ou quando as pessoas querem alguma coisa, sei lá, de planejamento, ou de organizar a vida financeira, ou da empresa quando surge algum projeto mais complexo. Então a turma sabe que pode contar comigo e fala assim, cara, esse cara vai organizar, vai olhar os detalhes, vai ver. Com esse negócio de mundo de investimento, o pessoal não fica, não, cara, eu vou. Amigo, pô, tu quer investir aonde, Marcelo? Vou investir aonde? Eu chego nesse ponto porque eu não falo muito isso, mas as pessoas às vezes me veem dessa forma. Mas não. Eu falei, não é comigo, não, cara. Mas, vou botar na criptomoeda, não. Mas acho que a organização, acho que de características assim, tipo, muita disciplina, e as pessoas também sabem muito assim, cara, ter um negócio aqui que eu preciso de alguém que vá a trabalho, pô, ter esse negócio aqui vai precisar trabalhar pra caramba. As pessoas sabem que elas podem falar, não, podemos chamar aqui, que esse cara vai. Esse cara vai. Então, vai fazer o negócio acontecer. Se tiver que fazer acontecer, não vai largar. Vou fazer a figurinha do Super Marcelo e vai agora mesmo. Tem desafio? Tem desafio? Não tô dizendo que vai sair exatamente como queria, mas vai sair. Mas vai sair. E aí do outro lado tá a esposa aí e fala assim, já sei que ele é conservador, ele não vai fazer o foguete. Ele não vai fazer o foguete. Foguete não dá ré, acabou a brincadeira. Foguete dá ré agora, né? A cabeça da brincadeira. Boa. Bem, de novo, José Marcelo, super obrigado. Obrigado por ter topado. Assim, eu tô pensando que já tinha mais outras perguntas, mas se deixar a gente vai até amanhã. Quem tá assistindo, gente, se preocupa não, hein? Que Marcelo vai voltar, a gente vai falar algumas coisas. Mas obrigado mais uma vez por vocês terem topado, por ter compartilhado um pouquinho aí da história. E para fechar, o que eu queria é o seguinte. Eu vou colocar um desafio adicional. Acho que eu vou mandar isso pro Joseph também, que eu não sei se da última vez ele falou da última dele, que é primeiro rodada de @, quem quiser seguir você para poder, de novo, conhecer mais, acompanhar essa história, enfim, algo onde consegue te encontrar aí, independente de LinkedIn, Instagram, TikTok, enfim, não sei, as redes sociais. Que você desse um presente final para a turma, uma mensagem, uma frase, alguma coisa que você gosta, que acho que, enfim, para fazer a galera, além de todas essas reflexões aqui, eu já pensei aqui em 1000 coisas, uma frase final. Mas ultimamente eu tenho pedido aqui à turma e é desafiador, que assim, que você escolhesse, é difícil escolher uma, né? Mas que você escolhesse assim, uma pessoa para falar assim, em nome de vários que marcaram a sua vida, porque muitas pessoas sempre ajudaram muita gente. Gratidão não é só falar obrigado, né? Acho que muitas pessoas ajudaram muita gente na nossa vida e a gente acaba. A gente tá sempre olhando pra frente. Primeiro, a gente nem dá parabéns pra gente mesmo, né? A gente tá tão olhando pra frente que a gente não para pra dar parabéns pra gente mesmo. Mas que escolhesse uma pessoa que representasse todas. Já tô avisando, eu que tô avisando, pessoal, todos vocês, parabéns pra todos vocês. Mas eles têm o desafio de escolher uma pessoa que vai falar o seguinte, pra poder agradecer por ter ajudado vocês na jornada aí ao longo da vida, que representasse todas as outras, porque eu acho que essa corrente de reconhecimento é bom também, porque nós somos seres humanos, é importante a gente falar assim, foram importantes na nossa vida também, milhões que passaram por aí. Então, rodada de @, frase final e escolhesse uma aí que representasse todas as, não sei quantas 1000 pessoas, na minha vida, pode contar mais de 1000 que me ajudaram. Mas mais uma vez, super obrigado, cara. Obrigado, você realmente foi incrível aqui. Obrigado por você ter conseguido ajustar a agenda. Eu já saí aqui com algumas coisas de frase aqui. Putz, cara, essa parada aqui faz todo sentido a gente tá falando com a turma. É um presente aqui tá ouvindo essa história de vocês. Sensacional. Vamos lá, então? Então, rodar de @, frase final, escolhe uma aí pra agradecer. Marcelo Tomei, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Aí é o agradecimento, é isso? Agradecer uma pessoa e depois uma frase final. Acho que agradecimento, tem que agradecer a pessoa que esteve comigo mais tempo, que é a Paula, que é a minha esposa, que é 21 anos. E com certeza, acho que eu provavelmente seria uma pessoa muito diferente e teria uma vida muito diferente não tendo ela assim comigo esse tempo todo. Então acho que é a pessoa que eu preciso mais agradecer no meio de diversos, né? De muitos, sem dúvida. Sem dúvida, merece um jantar especial, tá vendo aí? Tá agradecendo. E acho que sobre uma mensagem, uma frase final. Acho que a gente falou de muitas coisas aqui, mas eu acho que a gente precisa, acho que até no tema aqui, né, resgatar muito essa conexão entre as pessoas, né?
entre as famílias, né? E entre os amigos, né? Eu sei que é muito difícil, eu também erro muito nisso, da gente tentar esquecer, né, dentro do possível, o celular, encontrar os momentos para a gente efetivamente conversar, se conectar, entender as pessoas. E acho que a gente, apesar de sempre a gente viver com muitas dificuldades, acho que a gente tem que, eu sempre brinco muito com a minha turma lá, que a gente tem que ver as coisas como se fosse um filme, né? E não como se fosse uma foto. Então, acho que a gente precisa encarar a vida como se fosse um filme, né? Então, e quando a gente olha um filme, as coisas sempre, e eu, pela minha característica de otimismo, elas melhoram. Então, certamente, nosso país, muita gente pode discordar, não estou defendendo aqui nada relacionado ao governo, nada disso, mas a vida evolui, ela melhora. Se a gente olhar 30, 40, 50 anos. Sem dúvida. Então, acho que a gente Sem precisa ter essa perspectiva de otimismo, né? E de acreditar que a gente está indo, apesar das dificuldades e de tudo que a gente enfrenta no dia a dia, ou nos negócios, ou no país, ou na nossa vida pessoal, a gente consegue encontrar um caminho e uma solução apesar das dificuldades. E acho que essa solução e esse caminho está muito relacionado à conexão que a gente consegue fazer com as pessoas, né? A solução disso está com a gente aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Não, e assim, porra, muita viagem, cara. O pessoal que tava comigo falava, lá vem o Wellington viajar na maionese. Porque assim, você falou uma coisa verdade. Sabe o que eu tô pensando agora aqui? E aí já fica uma provocação que tá assistindo aqui. Qual foi a última vez que você ligou, mandou uma mensagem pra um amigo de longa data? Pega aí uma provocação pra quem tá assistindo aí. Pega a tua agenda e vê aquela pessoa que faz muito tempo você não fala. Tenta ligar. Eu acho que assim, mandar mensagem um dia. Tudo bem. Cara, eu queria só ver como é que você tá. Pessoa que você não vê há 10 anos, 15 anos. Que tá conectado lá de repente com as tuas origens. E aí, cara, como é que você tá? Eu vi aqui algumas pessoas na minha cabeça que eu vou até mandar mensagem daqui a pouco. Se puder ligar, é melhor, mas, cara, como é que você tá? Porque você falou, se conectar com as pessoas e é bom que às vezes você se conecta com você mesmo. Quando você tem pessoas que passaram pela sua vida, que, cara, quantas pessoas aí você não fala há mais de 15, 20 anos que foram importantes em momentos da sua vida? Eu lembrei de vários aqui do momento de infância, de sair pra bar, de sair pra jogar bola. Cara, quanto tempo que eu não falo com essa pessoa tá fazendo o quê? Ou será que não vale a pena, às vezes, a gente. Cara, e aí, que essa pessoa queria saber se você tá bem? Será que você não traz uma reconexão pra você? Cara, excelente. E o tema da foto, essa da foto aí, acho que eu vou roubar, já vou botar na apresentação minha, porque. Você olha uma foto, como é que você sabe se tá bom ou se tá pior? Você não sabe se tem evolução. No filme você consegue ver. No filme você consegue ver uma evolução. Mas numa foto você. Tá bom, e aí? Tá bom ou tá ruim? Você não consegue responder. E no filme você consegue. Cara, faz total sentido. Absurdo, absurdo, absurdo. Obrigado, assim. Tô aqui já com o dedo coçando pra meter a mão no celular agora pra ligar, pra mandar mensagem pra umas pessoas aqui que eu relembrei. Cara, de novo, relembrei de um amigo agora que eu saía comigo. Tá doido. E lembrei de dança. Era um amigo que ele era alto, mais gordinho, e dançarino, e zoava todo mundo, e assim, dançarino, pegava as pessoas pra dançar e não bebia. Eu lembrei, e, cara, esse aí, putz, eu vou chutar aqui, com certeza mais de 10 anos que eu não troco mensagem. Não, e até pessoas Que maneiro. A gente tá falando, pô, quantos anos a gente não se vê, cara? Muito tempo. Porque a Muita gente não gente. para, né? Um tempo no dia a dia, ninguém Sim, para. Porque lá, sim. se não existisse a rede social, a gente nem ia saber se eu tava verdade. vivo ou não tava. E o Wellington hoje se encontra, porque os dois vêm de fora e se encontram aqui sem as famílias, sem as rotinas. Talvez se a gente morasse os dois em São Paulo, a gente ia se encontrar muito menos. Muito menos, é verdade. Reservar esses momentos que tu faz lá dos encontros, pô, é muito bom porque tu para. Tu tem um porquê parar e, né, conectar com as pessoas. Não, sensacional. E aí? Manda aí o teu também. Fechamento, mensagem final. Pô, mensagem final, eu vou roubar ali do Tomei, que ele falou. Muito importante, cuida da saúde e da tua família, porque é um vaso que se quebrar, vai ficar as marcas. O resto tudo é a bolinha que volta e tu resolve isso muda. Então, excelente, excelente. Boa. eu já agradeci, já vim algumas vezes, agradeci algumas pessoas, né? Mas queria deixar um registro aqui pro Tarcísio Costa, que foi meu primeiro chefe, que eu virei gerente lá com 22 anos. Me bateu pra caramba.
mas era para me ensinar, era pro meu bem. Hoje eu reconheço, assim, né? Sou uma pessoa... Foi o começo da minha carreira, então me deu uma base muito forte, que eu trago até hoje. Então, Tarcisão, obrigado lá por tudo, por mais que na época eu ficava, pô, o cara me bate demais, me aperta demais, mas era pro meu bem. E o que mais que é? E a não, e quem quer te encontrar, os arrobas aí? Meus arrobas é Joseph Kuhlman. Joseph no LinkedIn, no Instagram, no e-mail, em qualquer lugar. Vai, cara. WBS vai me achar lá. Boa. Valeu, pessoal. Bem, cara, eu tô viajando aqui agora. Putz, cara, você não tá... Sabe que eu lembrei no... E aí, já aproveitando aqui, normalmente eu não fecho, deixo convidados, mas... Galera, como teve também, não só mês de consumidor, mas foi o mês das mulheres, Dia das Mulheres, então parabéns a todas as mulheres que passam por aqui, que ajudaram na nossa vida, que continuam ajudando, parabéns aí por vocês, por tudo que vocês fazem, por competência, independente de ser mulheres ou homens, tem mulheres líderes incríveis, mães incríveis e tudo aí, parabéns. E nessa de viagem e ligação, mandei uma mensagem no Dia das Mulheres, né, a gente fez uma mensagem, cara, e outra pessoa que eu lembrei, que agora eu vou sair daqui, eu vou tentar procurar minha professora, eu lembro, a professora Rita, minha professora de primeira série. Lembrei do nome, que eu lembro do nome, vou tentar caçar pra ver se eu consigo achar, pra saber como é que tá, que não sei o que. Foi, porque muitas passaram e eu acabo tendo de alguma forma algum contato, essas coisas todas, mas essa eu não tenho, vou caçar. Então, parabéns, mulheres, espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto a gente. Até o próximo episódio, galera. Valeu, obrigado!